Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à 10ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer. E eu sou Viviane Sakata, e nesse episódio nós vamos estar abordando um assunto um pouco diferente de uma maneira um pouco diferente do que a gente tem feito. Estaremos aqui eu e Maria Cecília falando e discutindo, conversando, trocando uma ideia sobre os desafios do mercado da medicina hoje, onde só a técnica não é mais suficiente. E eu acho que o que motiva esse episódio hoje é que a gente tem conversado com muitas pessoas ao longo dessa jornada da Oftalmo Expert, médicos em geral, não só médicos oftalmologistas, e nós temos percebido que os médicos estão cansados. Muitas vezes os médicos estão com pouca esperança, diferente do que a gente tinha antigamente. E por que isso acontece? A gente vê que muitos colegas estão muito dispostos a abandonar a medicina, talvez não abandonar por completo, mas diversificar na sua área de trabalho, não ficar somente na medicina e diversificar para imóveis, ou seja para fazendas, seja para um negócio outro que não a medicina em si, ou que outros querem ir embora do país e praticar a medicina, seja no Canadá, seja na Nova Zelândia ou seja nos Estados Unidos. E vocês já pararam para pensar por que está acontecendo isso? Certamente sim, né? Com certeza, é muito interessante, né, Vivi? Porque parece que existe algo que não está certo, né? Algo que está incomodando, mas muitas vezes as pessoas não sabem nem explicar o que é esse algo, né? Exato. Parece que as pessoas estão cansadas, desanimadas. Antes eu amava a medicina, acho que agora eu não gosto mais da assistência e fica essa dúvida, né, na mentalidade dos colegas e aí você começa a questionar que você sabe que tem alguma coisa errada, mas que tem que mudar algo. Mas o que tem que ser mudado não está claro. Então falta clareza do que mudar e clareza de como mudar. Você se identifica com essa situação? Nós temos uma característica muito marcante, que é uma formação longa na área técnica, né? Então, você sempre traz essa ideia de que ainda o sonho do jovem que resolve prestar o vestibular para medicina ainda é o sonho de ajudar o outro, né? Então, essa é um jovem idealista, né? Que entra numa faculdade concorrida, então ele está acostumado a estudar as matérias da escola, né, a matemática, o português, a geografia. Ele entende que ele está entrando numa faculdade difícil, que requer muitas horas de estudo, de trabalho, e ele vai se moldando esse ambiente, né, Vivi, técnico, puramente técnico, de assistência, sem pensar muito como que isso vai se realizar depois, né? Como que isso vai se realizar em forma de uma profissão, de um trabalho que precisa ser remunerado, né? Com certeza, porque é um trabalho, né? Não é um hobby, não é algo qualquer que você está fazendo. Não, você faz aquilo porque é um trabalho, você precisa ter uma remuneração e existe uma romantização muito grande disso. Exatamente. Né? Pegando o gancho que você estava contando para a gente sobre a dificuldade e o desafio da medicina, a gente sabe que a excelência técnica ela é fundamental. Nós aqui da Oftalmo Expert sabemos que é fundamental a gente ser embasado na ciência e a gente ter uma excelência técnica inegociável. Mas só a excelência técnica não nos diferencia mais. Isso é só o ponto de partida. E isso me traz para a gente poder discutir com vocês e trazer isso à tona e talvez trazer um pouquinho de clareza nisso tudo sobre qual é o momento da medicina, né? O que é que torna esse momento da medicina diferente do momento, quem tem pai médico, né? Eu tenho um pai médico que já está aí com seus 80 anos e eu lembro, né, naquela época em que tinha poucos oftalmologistas em Curitiba, ele se formou oftalmologista e ainda ali na residência, ele já, final da residência, ele abriu a portinha dele, né? E os pacientes foram chegando, naturalmente aquilo foi acontecendo, os pacientes foram chegando, logo veio uma proposta de um grupo de pessoas da prefeitura que queria uma consulta e negociou um preço mais barato, mas trouxe toda aquela demanda de pacientes, né, que foi um primeiro modelo de convênio ali que se estabeleceu, né, e era natural acontecer isso. Você era excelente tecnicamente, o trabalho era bom, você abria uma portinha e os pacientes começavam a chegar naturalmente. Isso hoje não é mais assim, né, Cissa?
E o que você poderia dizer, assim, Vivi, que são os fatos, né, que mudaram esse cenário, assim, no dia de hoje? Eu acho que isso é muito interessante da gente ter uma clareza nesse sentido, de saber quais são os pontos, os fatos, é factual, gente, não tem discussão, é fato, que estão mudando o mercado da medicina hoje. Na realidade, na atualidade, a gente tem muito mais médicos. Alguém tem dúvida sobre isso? Gente, serão 1 milhão de médicos em 2030. E a gente achou que eles seriam generalistas, eles não serão, eles serão especialistas. Porque as residências têm aí, o governo tem facilitado, né? Existe todo um movimento para facilitar a abertura de residências médicas, para que nós não tenhamos só generalistas, mas que nós tenhamos especialistas. Então, você, colega oftalmologista, nós teremos sim muitos médicos oftalmologistas no mercado. O segundo fato que está acontecendo e que também é inegável é a tecnologia, o avanço tecnológico e a inteligência artificial. Então, hoje, a gente sabe que as AIs têm um aparelho, por exemplo, que faz a refração automatizada subjetiva. Então, quer dizer, esse trabalho, daqui a algum tempo, não será mais nosso. Então, a máquina vai fazer o óculos das pessoas, obviamente normais, aquelas que não têm um desafio muito grande, mas os óculos das pessoas normais será feito pela máquina. Nós sabemos que cada vez mais com os retinógrafos portáteis, os retinógrafos de fácil uso, que vão estar disponíveis até em farmácias, talvez, nós sabemos que o diagnóstico baseado em biomarcadores de uma retinopatia diabética, ela pode ser feita pela máquina. E esse diagnóstico, alguns estudos mostram, são muito melhores realizados pela máquina do que pelo próprio homem, do que pelo médico. Então, aquele paciente que precisa fazer o fundo de olho anual, ele não vai mais no consultório, muito provavelmente daqui a algum tempo ele vai a uma farmácia ou algum local que tenha um retinógrafo, vai fazer uma foto e a IA vai dizer para ele, você está bem para seguir mais um ano ou procure um médico oftalmologista. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, em muitos casos, vai substituir a ação do médico. Não vai substituir o médico por completo, a gente sabe que não, né? Porque existem habilidades que a tecnologia, a inteligência artificial não faz, mas uma fatia do bolo ela vai ser abocanhada pela inteligência artificial. Nós temos também outros fatores, quer dizer, nós temos grupos empresariais entrando na medicina e esse é o terceiro fator. Então, o primeiro é o aumento do número de médicos, o segundo é a inteligência artificial abocanhando uma fatia do mercado e a terceira são os grupos empresariais que adentram o mercado da medicina. Acho que isso é claro para todos nós, eu não preciso citar nomes nem marcas, mas nós sabemos que grupos empresariais grandes estão entrando no jogo e eles são bons. Né? Eles são muito bons porque eles entendem de algo que a gente não entende, que é business. São gestores profissionais, né? São pessoas que realmente entendem que são empresários, né? E a empresa tem esse objetivo, né? Essa missão maior do lucro, né? Então, uma organização muito bem feita, né? São pessoas que estudaram para isso, diferente de nós. E aí o médico acaba assumindo um papel para ele, eu não sei como que você pensa isso, Vivi, mas ele acaba assumindo um papel muito de empregado, né? De um assistente que está trabalhando dentro de uma estrutura para alguém, diferente como, por exemplo, quando você tem o pai, né? Que foi construindo o negócio dele, que era dono do nariz dele, protagonista da história dele, né? Então, isso é algo assim que às vezes nos assusta um pouco, né? Certamente. A questão da autonomia que a gente vai ter, né? Perfeito. A autonomia do médico que fica um pouco cerceada, né? Nesse contexto todo. Nosso objetivo aqui de maneira nenhuma é fazer um juízo de valor. Cada um tem o seu mercado, cada um tem o seu negócio e isso é legítimo, né? Mas é um fato que os grupos empresariais têm entrado, eles têm um foco na assistência, mas também têm um foco no lucro e isso não está errado. É o jogo deles, não estou aqui para julgar isso, mas certamente começa a exigir de nós médicos novas habilidades. Habilidades de boa comunicação, habilidades de percepção de valor pelo paciente, habilidades tão básicas quanto precificação. Nós médicos não sabemos precificar. E a grande questão, né, é saber aonde a gente vai estar nessa dinâmica nova, né? Onde você quer estar, né? Eu acredito que tem espaço para todo mundo, mas é importante a gente entender quais são esses nichos que a gente pode estar, né? Acho que você pode, por exemplo, estar empregado dentro de uma empresa, né?
Mas se você quer estar no teu consultório, né, com essa autonomia que a gente estava discutindo, gerenciando, então, todo esse cuidado do teu paciente, né, e até como vai ser esse cuidado do teu paciente, como você quer cuidar do teu paciente. Sim. Então, é interessante que você olhe e tente enxergar o que está acontecendo para ver se isso vai ser possível mesmo, né? Muito interessante, muito interessante. Eu acho que tudo isso traz, nesse momento, uma luz, uma clareza sobre os fatos, né? Para que depois a gente vá desenrolando tudo isso sobre você perceber dentro de você o que é que você quer, né? E como é que a gente alcança tudo isso. Eu vou seguir para o quarto fator, mas eu quero voltar nesse ponto aí que você está contando para a gente sobre autonomia ou funcionário, né? Uhum. Que é uma escolha de cada um e tá tudo bem, cada um sabe o que precisa, né? Mas o quarto ponto nisso tudo, então temos ali o aumento do número de médicos, a inteligência artificial abocanhando uma fatia do mercado, os grupos empresariais entrando no negócio da medicina e, por fim, a gente tem um paciente que está muito mais ciente dos seus direitos. E algo que, assim, enquadra, deixa em fontes luminosas, ilustrando isso, é a Lei 15.378, promulgada no dia 6 de abril de 2026, que fala, torna uma lei, legaliza os direitos do paciente e quais são os cuidados que nós médicos, isso dá um episódio, hein? Só isso já dá um episódio. Só isso dá um episódio. Mas os cuidados que nós médicos teremos que ter daqui para frente para não infringir a lei na nossa prática médica, né? Isso empodera o paciente, né? E torna a gente uma pessoa, um trabalhador que tem que prestar contas e que tem que seguir um padrão de conduta, né? Dentro de um assunto que nem sempre é tão objetivo assim, que é a saúde, né? Mas eu quero voltar nesse assunto que você está falando para a gente, Cissa, sobre a autonomia do médico, né? E essas novas possibilidades de trabalho que se apresentam para o médico. Como é que a gente enxerga isso? Como é que você enxerga isso? O médico, né, a gente volta nessa premissa, ele tem então uma formação técnica muito forte, um compromisso, um senso de missão, né, de idealizador, né? Então, ele entende que ele precisa atender o paciente, né? Ele quer atender o paciente e ele fica entre se enquadrar, se encaixar na realidade que é colocada para ele, né? Então, de uma forma muito prática, todo mundo já passou por isso, né? Você tem um ambulatório que é definido por um terceiro, em que você tem lá, num período da manhã, que atender 30 pacientes, 20 pacientes. Isso é uma realidade, né? Muito mais que isso às vezes, né? A gente tem colegas que falam pra gente. E aí, nesse modelo, ele não tem muitas opções, né? Ou ele se enquadra para atender um paciente em 10 minutos, sim, ou ele vai ter que abrir mão disso, né? Então, a prática ela é muito crua, né? Ela fala por si mesma, né? Sim. Então, essa é a primeira momento em que o médico se dá conta de que só assistência não resolve, né? É o primeiro contato que ele tem com o mercado. Sim. Então, ele está diante ali de uma situação, puxa, esse paciente precisa de mais da minha atenção, porque ele tem N questões, né? Você estava falando sobre a máquina fazer um diagnóstico de retinopatia diabética. O padrão, os biomarcadores, né? A própria constituição da máquina consegue fazer aquilo rápido, né? E de forma eficiente. Mas como explicar para um paciente que isso decorre de hábito de vida, que precisa ser mudado, né? Sendo que a gente sabe, você como retinóloga, que esse é a questão principal, né? Então, aí você tem definido por um terceiro que você tem 10 minutos para examinar o paciente, fazer um diagnóstico e propor para ele uma mudança de hábito. E o que a gente percebe? Que isso não vai acontecer. E alguns colegas acabam se adaptando, né? Então, eles fazem o que podem e vão para frente, e outros começam a se frustrar, né? Então, a autonomia é muito sobre isso, né? E a gente não está nem falando de remuneração. Isso é muito interessante porque às vezes é um terceiro que define o seu tempo de consulta e coloca ali que você tem que atender 20, 30, 40 consultas dentro de um período, mas às vezes somos nós mesmos. Quando toda a história começou,
Quem precifica hoje, eu estou falando toda a história do médico, né, como a prática médica se instalou no país, e muitos de vocês que nos ouvem, assim como nós, já adentrou esse mercado da maneira que ele existe hoje. Quem precifica o seu trabalho, o meu trabalho, a minha consulta, muitas vezes não sou eu. Né? Quem precifica o meu trabalho é um intermediário, né? E de novo, sem fazer juízo de valor, o mercado se estabeleceu dessa forma, muitas vezes é uma operadora ou é um grupo financeiro, é alguém que está por fora vendendo esse plano de saúde para o paciente compra e essa operadora ou essa instituição determina quanto custa a sua consulta. E aí, a partir do momento que você vê esse valor de consulta não cobrir mais os seus custos ou estar aquém daquilo que você deseja para você, para a sua subsistência e da sua família, você começa a encurtar o tempo da consulta para que aquele valor aumente, né? Então, se você tem uma consulta, o seu serviço você acredita que vale R$400, vamos colocar um número aqui, mas o terceiro precificou a tua consulta em R$100, então você vai ter que dividir aquele tempo de consulta em 4 e vai ficar 1/4 do tempo. Então, muitas vezes esse tempo curto de consulta, ele não é determinado, pode ser determinado por um terceiro, por exemplo, numa situação de um grande hospital, de um serviço público, mas às vezes é você mesmo que faz isso, né? Só que aí a gente se coloca numa cilada, né? Porque quando você diminui o tempo de consulta, você tirou a essência, né? A essência que é o vínculo, que é a conexão com o paciente, que demora para ser estabelecida, ela leva tempo. É inegável, não tem como você vincular em 5 minutos. 5 minutos porque os outros 5 é o tempo de sentar na cadeira fazer o exame, né? Então, tudo isso é uma coisa muito pertinente e acontece exatamente isso que você está dizendo para a gente, aquilo que a gente estava exemplificando no começo. É o colega que gosta da assistência, ele gosta de atender, mas de repente ele para de gostar, porque aquela maneira que ele está entregando não está legal. Exatamente. Ela não está satisfatória. É bem sobre isso mesmo, né? E aí, a outra opção, né, que é você ter essa autonomia, você também trouxe que você não vai ter autonomia simplesmente trabalhando, abrindo um consultório e trabalhando para você, né? É algo que vai além, você precisa ser o dono do preço da sua consulta. Sim. Aí sim você vai conseguir ter essa autonomia que a gente está falando, né? Mas esses modelos são cada vez mais comuns, né? É cada vez mais comum que o jovem que termina a residência de oftalmologia seja mais natural que ele vá trabalhar para uma grande estrutura, para um grande hospital, sim, né? E que se adapte de alguma forma a essas novas realidades, né? E isso precisa ser falado, sim, porque a gente vê por nós, né? Durante a residência de oftalmologia, nossa preocupação era aprender a operar catarata. Sim. Então, aprendendo a operar catarata, aprendendo a atender o paciente, fazer um mapeamento de retina, fazer vitrectomia, isso era suficiente, era isso que a gente precisava, porque existia uma demanda de pacientes, né, disposta a pagar, porque via nisso um valor natural, um valor intrínseco, né? E hoje a gente vem com uma população que esse valor, ele não é mais intrínseco, não é mais natural. O médico não tem mais esse posicionamento natural, ele tem que construir, né? Sim, sim. A percepção de valor pelo paciente não é algo já inerente como era antigamente. O médico hoje virou commodity. Vocês já ouviram falar da comoditização da medicina? Isso é um pouco gerado por todos aqueles 4 fatos que eu disse para vocês no começo, que a gente estava conversando. Então, hoje, o paciente muitas vezes escolhe um médico pelo preço e não pela competência dele. É claro que o aumento no número de médicos propicia, né, essa condição, mas não é só isso, né? E a gente vê que a excelência técnica que antes era suficiente, hoje não nos diferencia mais. Então a gente chega naquela situação em que a gente estava dizendo dos colegas, né, que a gente vê muito comum, em que você gosta de atender, mas você está insatisfeito com a maneira como você está trabalhando, que você sabe que tem que mudar alguma coisa, mas você não sabe o que mudar e nem como mudar, porque você não tem clareza na percepção do que está acontecendo. E aí você precisa, você não sabe o que precisa, então você quer ir embora do país. Ou então você quer sair da medicina e fazer alguma outra coisa, né? E é exatamente sobre isso que a gente vê, aonde o médico muitas vezes entra num estado de burnout, né? Num estado em que ameaça a sua própria saúde, né?
não consegue juntar um valor para a sua aposentadoria, por exemplo, já que somos todos autônomos, e fica trabalhando até uma idade muito avançada, porque precisa, né? E toda essa realidade é uma realidade que não é um desejo, acredito, da maioria de nós. Com certeza. Claro que a profissão de médico, ela ainda é uma profissão que ainda é diferenciada, né? Você tem uma remuneração ainda um pouco acima da média, né? Quando a gente fala em média, né? Mas, por outro lado, o esforço e o custo, né? Eles também são diferentes, né? Hoje as pessoas pagam valores em mensalidades de faculdade de medicina que são impeditivos para muitos, né? Então acabam entrando às vezes em financiamentos, né? Então 10 mil, 11, 12, 13 mil de mensalidade, né? E isso que é uma faculdade de 6 anos, né? Então é um investimento alto, né? Ainda a gente, na nossa época, já era um investimento alto, né? São, em geral, acadêmicos que não trabalham, porque a faculdade às vezes não permite isso, precisa de uma dedicação exclusiva. Então, hoje, essas pessoas estão saindo como profissionais e às vezes estão disputando plantões, né? Então, quando elas oferecem, às vezes, um período num ambulatório oftalmológico de alguma empresa, aquilo acaba sendo uma grande oportunidade, né? Que no começo, na força, no vigor que a gente está na juventude, faz muito sentido, porque você vê muitos pacientes, você aprende, né, naquele volume todo, mas que ao longo da caminhada aquilo vai perdendo um pouco de sentido, né? Então aí vem as depressões, as doenças, o burnout e uma remuneração que não sustenta tudo isso. Sim. Né? Eu acho que você está falando do preço do investimento, né? Esse investimento ele não é só financeiro, quando você paga uma faculdade e você sai com uma dívida, né? Você já começa a tua carreira com uma dívida, mas é um investimento da tua saúde, né? E quer saber um fato que prova isso? É o estudo do CREMESP, né? Sim. O estudo do CREMESP é assustador, que mostra né? assustador, que os homens médicos, eles vivem menos do que a média da população geral, acho que ali 5 ou 10 anos, mas que as mulheres médicas vivem 20 anos a menos do que as mulheres da população geral. Isso é muito assustador. Quer dizer, o médico ele se coloca numa situação de tal estresse que ele acaba tendo um preço muito alto, um ônus muito alto na sua vida, na sua saúde. Né? Isso é fato, né? Isso é fato, exato. Isso, contra fatos não há argumentos, né? Então isso é fato. E como é que a gente sai disso? Né? Eu acho que isso é uma questão, uma pergunta que fica aí para você, nossa audiência, né? Após esse episódio tem como objetivo trazer clareza nos fatos, né? Quando a gente diz que o mercado da medicina está desafiador, né? A gente vê que muitas vezes isso não está claro para quem escuta, ele sabe que está, ele sabe que tem que mudar alguma coisa, mas não está claro o que é que está acontecendo de fato. Né? E esse desafio, ele não chegou ainda na sua estabilidade, né, Vivi? Ele é um desafio que está ainda em evolução, né? Porque muitas dessas coisas ainda estão se consolidando, né? Então, 2030, 1 milhão de médicos, muitos generalistas, mas também muitos especialistas, né? Então, o número de um médico para a quantidade de habitantes extrapolou em muito, né? E aí muitos falam para mim, quando eu falo isso, mas qual que é a qualidade desses médicos, né? E aí tem uma questão muito interessante que fala o seguinte: o paciente, ele não tem a competência de julgar a capacidade técnica do médico. Perfeito. Né? E ele vai acabar usando outros indicadores que não estão diretamente relacionados com capacidade técnica para escolher o seu médico. Sim, e aí é que está o perigo, né? E aí é que está o perigo, né? Quais são esses fatores aí que o paciente acaba utilizando? Tem um estudo sobre isso, né? Tem. Então, um deles, por exemplo, é o tempo de consulta, né? Então, por exemplo, se você tem uma consulta muito rápida, o médico não te escuta, não olha no seu olho, isso é clássico, né? Entrei e não olhou nem no meu olho, né? Então, esse é um indicador, então, o tempo de consulta. Outro indicador que ele usa é o médico que explica,
né? Então, se ele explica, ele pode estar explicando algo que nem é verdadeiro, nem é verdade, né? Porque, voltando, né? São pessoas que são leigas, né? Então, se esse médico, ele explica ali aquela condição, aquela doença, ou o que ele vai fazer, ou o tratamento, isso também passa uma segurança, uma confiança, né? O lugar, o ambiente ainda é um fator que as pessoas usam para avaliar, né? E se esse médico tem, por exemplo, alguma autoridade acadêmica, isso também é um fator que ajuda as pessoas a escolherem. Então, esse ainda faz peso para o paciente escolher se a pessoa fala, é um médico que tem um doutorado, ou ele é um professor da academia, alguma coisa assim, né? Mas a gente entende que isso cada vez é para menos pessoas também, né? Dentro dessa gama grande de médicos no mercado. Muito interessante. Eu acho que são assuntos muito pertinentes para todos nós, não só oftalmologistas, mas para todos os médicos que nos ouvem, estarmos cientes dessa situação, para que a gente possa traçar um plano, porque eu acho que a gente acaba fazendo exatamente o contrário do que esse estudo diz, né? Quando você vê que o teu nível de vida está caindo abaixo daquilo que você gostaria, você diminui o tempo de consulta e começa a trabalhar mais, você faz um movimento inverso que dá ao seu paciente uma percepção ainda menor de valor, né? E aí você cada vez mais vira uma commodity, né? Um commodity, então aí você perde completamente o rumo, né? E como sair disso, Cissa? Como poder mudar essa história, como poder cumprir a missão. Sabe aquela missão que você, acadêmico de medicina, ou que os acadêmicos de medicina, isso também é um estudo, lá no começo decidem, quando vão prestar o vestibular, que ele quer ajudar o próximo, né? Como voltar a cumprir essa missão? E a gente, de novo, não está nem falando muito, né, enfaticamente da remuneração, né? Como é que a gente pode voltar a cumprir essa missão e ter a satisfação com o trabalho? E é interessante, né? É muito pertinente trazer à tona essas questões, né? Para a gente começar a entender da onde que surgem as coisas, né? Quem costuma ver as redes sociais, eu vejo muito, diz que o algoritmo traz isso para mim, mas questões com médicos, né? Então, pacientes com uma certa, com demandas assim que fogem àquela demanda comercial, né? Então, questionando por que o médico de repente não cancelou uma consulta, às vezes o médico tem uma questão de saúde, uma questão familiar, né? Ou o que hoje está muito em voga a questão do WhatsApp, né? Que não tem mais horário para o WhatsApp, não tem dia de semana, né? Os WhatsApps, eles aparecem, as mensagens aparecem como se a gente precisasse estar solucionando demandas 24 horas, né? Então, e aí as pessoas percebem que isso está acontecendo, né? Isso é um sintoma lá do final, sim, né? São as manchas na pele. Sim. Mas elas não entendem o porquê, de onde vem isso, perfeito, né? E aí, quando você vem mostrar a gente, a classe está sendo vista como um prestador de serviço, uma commodity, ou seja, tanto faz, né? Como é que eu vou explicar? O preço. O preço também é um fator que as pessoas acabam valorizando. O médico que tem uma consulta mais alta, ele é mais valorizado. Ele é mais valorizado, inverso, porque né? Isso é estudo, né? Não é a gente que está falando. Ele pensa assim, nossa, se ele está cobrando tudo isso, né? Sim. Então ele vai fazer algum milagre, né? Sim. Vai fazer a gente andar, né? Então, esses sintomas finais, que eu falo que são as manchas na pele, é exatamente essa visão de commodity, de desvalorização, do médico que não sabe se posicionar, de colocar as regras, de colocar como então é a política desse consultório, como que funciona, né? E dá para o paciente fazer essa liderança, né? Sim, sim, certamente. O médico é um líder do processo médico, né? Do tratamento do seu paciente. E eu acho que tudo isso é bem importante para a gente ter clareza do que está acontecendo, para que a gente possa caminhar para uma busca de uma solução e para que a gente possa começar a entender que só a excelência técnica não nos diferencia mais e que nós temos, não é uma escolha, é uma necessidade da gente aprender novas habilidades, para que a gente possa sobreviver nesse mercado de maneira saudável, para que a gente possa continuar cumprindo a missão, para que você possa continuar sendo efetivo no seu atendimento. Outras habilidades, sejam elas comunicação, vendas, gestão,
percepção de valor, o encantamento do cliente, né? Tudo isso são temas que não agradam a maioria dos médicos, a maioria de nós não quer nem saber dessa parte, mas a gente precisa começar a olhar para isso, para que a gente possa continuar cumprindo a missão e fazendo aquilo que a gente ama, que é a prática da medicina, que é um trabalho e que tem que ser remunerado, porque não somos, né, a gente brinca, não somos anjos celestiais que vivemos, que não precisamos de comida, de escola para os nossos filhos, que não temos custo na vida. Não, nós somos pessoas, né? Eu acho que é pelo contrário, é descer do pedestal e perceber que somos pessoas e que a medicina é um trabalho e nós precisamos ganhar um valor justo por isso, né? Isso, um valor que nos permita uma atualização constante, um gosto por aquela profissão, pela vida, né? E quanto melhor a gente estiver, melhor será a nossa entrega para o nosso paciente, né? Sem dúvida. E o que pode ser mais importante do que saúde? Nada, né? Em alguns momentos da vida a gente se questiona isso, né? E a gente percebe isso, que sem saúde nada adianta, né? Então a gente precisa reviver esse conceito para o nosso paciente. A gente precisa deixar de ser amador e começar a perceber que a gente precisa jogar esse jogo como profissional, né? E aprender aquilo que precisa ser aprendido para poder cumprir essa missão de uma maneira mais efetiva. Eu acho que esse episódio aí vem trazer muita clareza para quem nos ouve, não só oftalmologistas, mas todos os médicos que nos ouvem, para que a gente possa entender como é que nós vamos aprender essas novas habilidades, como é que nós vamos mudar a nossa mentalidade, porque o médico tem muitas crenças limitantes, né? Eu acho que muita gente aí, algumas palavras que eu usei do que a gente precisa aprender deve ter tremido aí na cadeira, né? Vendas é uma delas. E se você acha que tudo isso que a gente está conversando aqui faz sentido, se você também está incomodado com esse momento da medicina, com esse momento da sua carreira, continua ouvindo esse podcast, que no próximo episódio nós vamos estar falando sobre vendas, que é um assunto, um gargalo, vamos dizer assim, uma crença limitante do médico. Um tabu, né? Um tabu, exato, mas que finalmente precisamos parar de ser amadores e falar abertamente sobre esse assunto. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Oftalmo Expert, de olho no futuro.